Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado pela tua igreja. Obrigado, Senhor, pela tua bondade para conosco, nos apontando, nos colocando, Senhor, em tua santa presença para ministrar. Deus fiel, Deus todo-poderoso, guarda os meus irmãos, manifesta o teu poder, manifesta a tua graça, meu Senhor, na tua igreja. Faz, meu Senhor, a tua igreja prosperar, manifesta a tua glória, Senhor, na vida dos ministros, na vida da membresia, que cada servo teu, Senhor, tenha direção, inspiração, sabedoria e principalmente alegria em te servir, Senhor, fazendo a tua obra. Pai bondoso, abençoa os meus irmãos, abençoa os meus ajudadores. Eu te louvo, Senhor, pelos meus ajudadores, irmãos e irmãs que nos ajudam, muitos deles, meu Senhor, há muito tempo. Pai querido, Senhor da glória, ajuda eles, dá saúde a eles, dá vitória, dá vigor, Senhor, e que eles nunca sintam falta, ó Deus, daquilo que eles têm destinados ao teu trabalho. Deus fiel, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos aprender mais um pouquinho, meus amados irmãos, a respeito da missão. A missão que Deus dá aos homens, pela misericórdia, pela bondade. Eu não consigo ver homem nenhum, em si mesmo capaz para exercer uma missão como a missão pastoral, como a missão apostólica nos dias de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não consigo ver um homem capaz, nem, usando aqui a terminologia religiosa, nem São Pedro, nem São Paulo, nem São João, nem São Tiago. Eu não consigo ver nenhum homem daqueles capaz em si mesmo para ser escolhido ministro de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para serem apontados como amparador da igreja, como condutor da igreja de Jesus. Eu só vejo esta função exercida por eles e, tardiamente, por nós, como parte da misericórdia. E no passado remoto? E Moisés? Moisés era digno em si? Não. Eu acho lindo a história de Moisés. Eu exploro bastante a história de Moisés. Moisés, aquele judeu, aquele hebreu, aquele homem que foi o instrumento de Deus para escrever o mandamento não matarás, tinha matado. Só pela misericórdia de Deus é que a gente entende isto. O nosso texto é Números, capítulo 11, versículos de 1 a 15, e nós vamos entender. Este é o programa Unicresce no Ar, ano 33, edição 1599, com um pleito de gratidão ao Senhor, porque nunca deixamos de apresentar uma edição por questão de dinheiro ou por questão de saúde. 33 anos. 33 anos de seguro espiritual. Nem faltou dinheiro para nós e nem faltou a minha condição de fazer. Algumas vezes nesses 33 anos faltou energia e faltou internet. Meus queridos, a nossa leitura, Números 11, de 1 a 15. E aconteceu que queixou-se o povo falando que era mal aos ouvidos do Senhor, e ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava
No meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos e dos melões e dos porros e das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante de nossos olhos. E era o maná como a semente de coentro, e a sua cor como a cor do bdelho. E espalhava-se o povo a colher, e em moinhos moía, ou em grau o pisava, e em panelas o cozia, e fazia um bolo, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada um à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: por que me fizeste este mal? Por que fizeste mal ao teu povo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me dissesses: leva-o no teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a este povo, porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer? Eu só não posso levar todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Louvado seja o Senhor. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, lemos a tua palavra, pedimos a tua graça, pedimos a tua proteção. Abençoa os nossos ouvintes, abençoa os nossos irmãos, nossos ajudadores, todos os que terão contato com as nossas publicações, nossos inscritos, seguidores. Ó Deus, abençoa cada um. Amado Pai, ouve a nossa petição, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, este texto é um texto dramático. Esta experiência de Moisés foi uma experiência dramática. Moisés havia tirado o povo com o auxílio de Deus, claro, ou Deus tinha tirado o povo com o auxílio de Moisés. E o povo tirado, resgatado, libertado do Egito, entrou num deserto sem fim, o deserto do Sinai. Era um deserto enorme. Além de ser vasto, nunca tinha sido palmilhado em alguns lugares. Áreas que nunca tinha pisado um pé humano. Agora tinha 600 mil homens com suas famílias, seus pais ou seus filhos. Era muita gente. E eles tinham rebanhos. E rebanho no deserto. E as dificuldades eram enormes. E tudo era um curso, por assim dizer. Era uma fase na vida de Israel que nascia como nação, para ficar na inteira dependência de Deus, para depender inteiramente de Deus, para comer, para beber, para vencer. E foi uma experiência dramática.
depois de muitas e muitas provações, depois de muita morte, depois de muita dificuldade, chegou um momento que eles estavam totalmente desanimados e começaram a sentir desejo de voltar para o Egito, vontade de voltar para o Egito, porque a liberdade lhes parecia desfavorável, principalmente por faltar determinados víveres. E eles começaram a se queixar de Moisés. E tem umas curiosidades neste dramático texto. O primeiro versículo diz: aconteceu que queixou-se o povo e falando o que era mal aos ouvidos do Senhor. Este povo estava longe de Moisés, longe da tenda, lá no final do arraial. Lá longe, bem distante. E parecia seguro falar o que quisesse lá contra Moisés. Só que Deus está em todo lugar. Deus enchia o arraial, Deus enchia todo o deserto, Deus enche o universo. O que eles falaram contra Moisés foi direto ao ouvido de Deus. E Deus, ouvindo, acendeu-se a sua ira e um fogo de Deus surgiu e consumiu. Houve um incêndio e morreu uma parte deles lá no final do arraial. O texto não diz quantos, mas morreram algumas pessoas. A ira do Senhor se acendeu e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu. Consumiu é matar os que estavam na última parte do arraial. Alguns estão na última parte e acham que é favorável, que é bom, tá tranquilo para falar mal dos outros. Então o povo clamou. Quando eles viram o problema, alguém morrendo, aquela morte misteriosa, porque também o texto não diz se o fogo era visível, se era simplesmente uma morte misteriosa ali. Mas quando eles viram aquilo, quando sentiram, se apavoraram e foram clamar a Moisés. Moisés clamou ao Senhor e o fogo se extinguiu. As mortes cessaram. E eles chamaram o nome daquele lugar Tábera. Tábera, lugar de fogo mortal. Tábera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo aqui era uma mistura de gente que saiu do Egito. É bom a gente saber que existia isto, toda a vida existiu. O pai do Moisés era casado com uma tia, possivelmente por ausência de mulheres mais jovens e tal. O pai de Moisés era casado com uma tia. Também existia naquele tempo famílias que tinham muitos filhos e, às vezes, sobrinhos e tios tinham quase a mesma idade. Acontece ainda. Resultado, tinha um grupo de pessoas que não tinha nada a ver nem com Deus nem com Moisés. Possivelmente casamentos mistos, possivelmente pessoas que trabalhavam em Gósen lá com os hebreus. E quando Deus fez aquela maravilha de poupar todos que estavam naquela área, essas pessoas se beneficiaram com os milagres e acompanharam os hebreus no livramento. Não tem detalhes de o que era a mistura de gente, a chamada aqui de vulgo. Era um vulgo, era uma mistura de gente que estava no meio dos hebreus. E este veio ter desejo e foi uma provocação. Desejaram, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. E
Agora tinha passado a calamidade, tinha passado a questão da morte, e eles, quem nos dará carne a comer? Porque eles estavam já há muito tempo sem comer, sem ter variedade de alimento. Não tinha variedade de alimento, não tinha ofertas variadas. E eles dizem no versículo 5, lembramos-nos dos peixes do Egito, que no Egito comíamos de graça. Eu já ministrei isso aqui muitas vezes, e não era de graça coisa nenhuma, que eles não recebiam salário. Eles comiam só para ter coragem de trabalhar, só para estar forte. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos. Deserto não tem pepino, deserto não tem horta, não tem melões, não tem alho-porros. Mas era uma das queixas deles. A nossa alma se seca, nós estamos arruinados, estamos arrasados, estamos sem ânimo. Não há nada a comer a não ser este maná vil. A versão antiga dizia maná vil, a não ser esta comida nojenta, esta comida ruim, essa coisa ruim. E Moisés, pelo Espírito de Deus, descreve o alimento que Deus providenciou para eles. E só a única nação que comeu maná foi Israel. No versículo 7 diz, o maná era como uma semente de coentro, a sua cor era a cor de bdélio, uma cor amareladazinha. Espalhava-se o povo e colhia o maná. E como era que se processava? Se quisesse, moía. Se quisesse, pisava num grau, uma espécie de pilão de pedra. Se quisesse, fazia, levava direto para a panela, cozinhava. Se quisesse, fazia bolo. E o seu sabor era como o sabor de óleo, de azeite fresco. Aqui uma referência ao azeite de oliva. Era o seu sabor semelhante ao sabor de azeite fresco. E quando o orvalho da noite descia no arraial, descia o maná. Então, Moisés ouviu o povo chorar com essa queixa toda. Porque não tem nada para a gente comer, é só a mesma coisa, esse maná ruim, essa coisa ruim. Já não aguentamos. E Moisés ouviu e viu o povo chorar. Tinha gente chorando na tenda, tinha gente chorando fora da tenda. E a ira do Senhor se acendeu novamente em tempo de acontecer outro incêndio. Aí o Moisés foi falar com Deus de novo. Por que me fizeste ver este mal? Por que fizeste mal a teu povo? Por que este juízo? Por que este castigo? Por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim todo este povo? Era difícil, continua sendo difícil. É difícil administrar, é difícil pastorear. Você sabe para quem é fácil pastorear? Para o mercenário. Mercenário achou uma maravilha pastorear. Mercenário adora pastorear, porque faz chantagem, engana, mente, rouba, ilude, cria situações para criar dependência. Tem os perversos da última hora que ainda criou a cobertura espiritual. E o pior é que o nosso povo está aprendendo essa linguagem nociva, maligna. Cobertura espiritual. Aí tem o pessoal lá, as famílias estão... A família que está sob a minha cobertura está protegida porque está sob minha cobertura. Cobertura de coisa nenhuma.
cobertura de coisa nenhuma. Tem alguém que tivesse maior cobertura do que João Batista e foi decapitado. Alguém poderia ter maior cobertura do que Pedro, foi preso. Alguém teria maior cobertura do que Paulo, foi preso e apanhou não sei quantas vezes. Isso é doutrina de Satanás. Mercenários criam essas coisas para iludir o povo. Aí, meus amados irmãos, Moisés falou com o Senhor. Eu não dei à luz este povo, Senhor. Este povo não é meu, não é meu. Eu não sou pai ou mãe deste povo. Por que fizeste mal a teu povo? Porque o Senhor fez isto comigo. Eu não concebi este povo. O Senhor me disse, leva esta gente como ama leva uma criança que mama. De onde eu tiraria carne para este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. Moisés falando com Deus. Meus amados irmãos, a Bíblia é uma fonte de glória, de bênção, de prazer, de regozijo. É algo grandioso, porque ela expõe a natureza do homem, a fragilidade do homem, a maldade do homem, os fracassos do homem. Mas ela revela a misericórdia e a bondade de Deus. Imagina Moisés falar com Deus nesses termos, parecia que estava falando com Arão. Aí o Moisés diz para Deus, afrouxou os parafusos. Diz no versículo 14, eu não posso levar este povo só, porque é muito pesado para mim. Por que fez isto comigo, Senhor? Mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, me tira. O Moisés pediu a morte. Senhor, se o Senhor me ama mesmo, me tira, para mim não ver este povo sofrendo, para mim não ver este povo arruinado, para mim não ver o meu próprio mal. Quando um rebanho perece, o pastor também paga o preço. A facilidade é só para mercenários malignos que não têm temor de Deus, engana aqui, engana ali, faz miséria, enrica e depois vai para o inferno rico, vai para o inferno sarado e rico, porque com Deus não se brinca. A misericórdia de Deus, meus amados irmãos, é grandiosa. E o Moisés preferia morrer a ver o rebanho derrotado. Moisés preferia morrer a ver o povo na calamidade. Moisés disse, Senhor, se eu tenho achado graça aos teus olhos, mata-me, tira minha vida, me leva, Senhor. Não me deixes ver o meu mal. Não permita eu fracassar. Meus queridos irmãos, esta devia ser a oração de todo ministro de Deus. Senhor, não permita que eu fracasse. Não me deixe fracassar. Senhor, me dá a tua graça. Meus queridos irmãos, Deus honrou Moisés de uma forma poderosa. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Leia a Bíblia, leia a palavra. Não vá por cabeça de malditos, não. Não vá por cabeça de herege, não. Não aprenda essas coisas malignas que estão ensinando. Não fique exposto à heresia, à cobertura deste, a ficar dependendo dos homens, vítimas de ordinários que não têm temor de Deus. Busque o Senhor.
peça graça, peça misericórdia. Deus é cheio de bondade e compaixão. Ele te ama profundamente, assim como Ele tem demonstrado amor por mim, desde a minha adolescência, servindo o seu nome santo, servindo ao seu povo. Apesar de mim, o serviço é pequeno, mas é cheio de alegria. Vamos orar. A nossa oração hoje, pelo irmão Elias Felipe, pela sua família. Vamos orar por eles. Orar pelos nossos amados irmãos que participam conosco no trabalho do rádio. Bendito Senhor, Deus Todo-Poderoso, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença. Suplicamos a Ti, Senhor, pela Tua igreja. Guarda a Tua igreja na cidade, no campo, manifesta o Teu poder na vida dos meus irmãos. Agora, Senhor, quero Te apresentar a irmã Elias, a irmã Eunice, toda a família, guarda eles. Abençoa, Senhor, cada um dos nossos ouvintes e ajudadores. Deus bendito, Senhor da glória, guarda os meus irmãos, dá vigor, da saúde e da graça. Aqueles que te amam, amam a tua palavra e buscam, Senhor, a tua face gloriosa. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.